A Rádio Universitária FM apresenta Mundo do Trabalho. Informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. Realização Viés, Núcleo de Economia Política. Um programa de extensão da UFC. Produção e apresentação, Márcio Rodrigues. Olá, você que está aqui conosco, muito obrigado por sua audiência, sua parceria e sua presença. Estamos começando o programa Mundo do Trabalho e abrimos essa transmissão agradecendo as entidades e representações apoiadoras desse espaço jornalístico e operativo. O programa Mundo do Trabalho, às tardes de quinta-feira, entre 14 e 15 horas, a faixa especial da Universitária FM que fala sobre ciência, saúde e cidadania. Assim, agradecemos aos nossos apoiadores culturais, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a AFBNB, a Seção Sindical dos e das Docentes das Universidades Federais do Ceará, do Sindicato, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ceará, o Sintaf Ceará. Também conosco o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Ceará, o Sintcef Ceará, e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo dos estados do Ceará e do Piauí. O Mundo do Trabalho é um espaço de divulgação das lutas e conquistas da classe trabalhadora. No suporte e apoio temos o Viés, o Núcleo de Economia Política da UFC, e o Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário, o IMO, da UES. No Mundo do Trabalho desta semana, vamos receber os trabalhadores que ajudam a manter o Estado em funcionamento, os fazendários. Estarão conosco Nilson Fernandes, diretor de Comunicação, Cidadania e Cultura do Sindicato dos Fazendários do Ceará. Obrigado, Nilson, por aceitar o convite e retornar ao mundo do trabalho depois de um longo tempo. Obrigado, querido. Obrigado por estar aqui, na sua presença, Márcio, e de toda essa grande audiência que a Universitária sempre tem. Também conosco Luiz Carlos Diógenes, diretor de Cidadania e Inclusão Social e da Fundação Sintaf. Bem-vindo, Luizinho, querido. Obrigado por aceitar o convite e vir nos ajudar a entender como o prêmio, O prêmio Sintaf-Jor, ele já faz parte aqui da história, do nosso jornalismo cearense e está chegando à sua terceira edição, agora com novas datas. Obrigado, Márcio. É uma honra para a Fundação Sintaf estar aqui nesse momento. Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes. Obrigado. Agradecemos ao Assis Lima, que está no comando da mesa de som da Universitária FM, e também ao Leandro Stigliano, que está nos ajudando aqui a fazer os arredores, a parte de trás de todo mundo que está aqui nos acompanhando. Com o apoio cultural da AFBNB, Sindijustiça Ceará, Dufce Sindicato, Sintaf Ceará, Sindiforte, Sintcef Ceará e Sindipeto CEPI, entra no ar agora, pela Universitária FM, o programa Mundo do Trabalho de hoje. Um espaço onde a classe trabalhadora tem vez e voz para abordar temas que estimulam a visão crítica sobre os meios de produção. Gostaria de registrar aqui a presença da nossa querida Patrícia Guaviraba, ela que é assessora do nosso Sintaf, nosso parceiro desde o primeiro momento aqui na condução do programa Mundo do Trabalho. E eu queria já abrir para falar, Nilson, a gente tinha até o dia 20 de fevereiro para inscrever os trabalhos e a gente agora tem até o dia 15 de maio. E a gente ia receber, a premiação, nós, enquanto jornalistas, Sim. comunicadores, produtores de conteúdo, Isso. iríamos receber, uma premiação depois de sermos selecionados como os mais relevantes serviços e trabalhos daquele
desse prêmio, né, que é o terceiro prêmio Sintaf de jornalismo, ou Sintaf-Jor, falando sobre o presente e o futuro do fisco, construindo cidadania e justiça fiscal. E a premiação que vai para os 3 primeiros colocados terá uma nova data para a gente poder apresentar trabalhos. Que data é essa? Isso mesmo, Márcio. O que ocorreu? 15 de maio será a nova data que nós estaremos recebendo os trabalhos e então tem mais tempo, tem mais prazo para que os profissionais de jornalismo, para que os estudantes universitários de jornalismo também entreguem seus trabalhos. Essa data foi colocada para o dia 15 de maio porque nós tivemos que modificar, em função de uma série de atribuições que nós temos na Secretaria da Fazenda, tivemos que transferir de 11 a 13 de março, que seríamos o nosso congresso, o 10º CONEFAZ, que é o congresso do Estadual dos Fazendários, tivemos que transferir para a segunda semana, de 10 a 12 de junho. E o Congresso, ele é um grande momento, onde nós temos, além da presença maciça de todos os fazendários, ou da grande maioria dos fazendários cearenses, colegas que vêm de todo o Brasil e às vezes de outros países, para prestigiar o fisco cearense, mas também é um grande momento para que a gente possa, de fato, dar relevância devida e apresentar o que se produz no jornalismo cearense a respeito do fisco. Então, nós juntamos a ideia da realização do Congresso juntamente com a premiação do nosso querido Sintaf-Jor. Então, os prazos agora para a entrega dos trabalhos vão a 15 de maio e entre 15 de maio e 10 de junho serão feitas as avaliações com as comissões de avaliação, com profissionais jornalistas de muito experimentados e que serão selecionados os primeiros lugares e então serão premiados. E nós vamos ter a premiação em várias categorias e com valores que a gente considera que são relevantes. Bastante. Até porque nós vivemos uma sociedade que está numa fragmentação muito grande. Infelizmente, né? Infelizmente, um fragmento muito grande. As redes sociais, que é uma maneira, aspas, democrática, né, de trazer os conteúdos, muitas vezes elas acabam sendo mecanismos de dominação, de manipulação. E hoje a gente vê que, infelizmente, muitas coisas, né, a democracia não está presente na rede. E a gente também está na era da pós-verdade, onde muitas mentiras acabam sendo repetidas à exaustão, como diria Goebbels, né, o ministro da comunicação nazista. São repetidas à exaustão, que acabam se parecendo, né, meias verdades, e muita gente acaba acreditando nisso. E a gente tem que dar devida relevância ao jornalismo profissional, porque nas redes a gente não consegue ter a reciprocidade, a crítica. Quem coloca de maneira muitas vezes irresponsável, que lá está posto. E o jornalismo profissional, ele tem que ser valorizado, porque pressupõe uma série de métodos, uma série de critérios e uma postura profissional naqueles que fazem a comunicação de fato. Então, o jornalismo profissional tem que ser valorizado, embora nós reconheçamos a importância das redes, mas a verdade em si você não deve buscar puramente nas redes, você tem que buscar próximo ao jornalismo profissional, porque é esse que faz a manifestação de todos os lados e favorece isso. Então, o Sintaf reconhece as redes como um papel fundamental no processo de abertura de comunicação, mas reconhece no jornalismo profissional a proximidade do que a gente poderia dizer a verdade dos fatos. Nilson, deixa eu ouvir aqui o Luizinho. Luizinho, você é um dos representantes aqui da nossa fundação, né? A Fundação Sintaf, que é parceira do prêmio desde o seu primeiro momento. E a gente tem aqui como uma das principais funções desse prêmio tentar mostrar a relevância e a importância de você ter um fisco profissional, sério e que seja capaz, né, de produzir aquilo que a sociedade precisa a partir do seu trabalho.
Como surgiu a ideia de criar um prêmio para a gente poder falar melhor e entender de que maneira funciona esse profissional dentro da estrutura do Estado? O sindicalismo, a gente imagina que haja uma preocupação precípua e primeira e quase única com a defesa dos profissionais da corporação, né? Mas o Sintaf, de uma forma precursora, assim, ousada, então ele iniciou essas atividades, essa preocupação de sair dessa esfera, dessa preocupação única com simplesmente os fazendários, os trabalhadores, as lutas de sempre, né, de categorias. Então saiu de uma esfera dessa questão primeira mesmo do sindicato e adentrou outras searas, né? Uma delas é a cultura, é a preocupação com o modelo de Estado que temos, é a preocupação na defesa de uma Constituição que garanta a cidadania não só fiscal, né? Mas a cidadania cultural. Então, todas essas preocupações, elas emergiram na luta do Sintaf, na história do Sintaf, a ponto de criar uma fundação. A Fundação Sintaf, que é uma fundação de ensino, pesquisa e de extensão até, né? Essa é uma extensão da fundação, né? Então, a fundação, ela trabalha, é um braço assim, tem uma autonomia, mas trabalha ao lado do Sintaf, e há uma preocupação em desenvolver essas temáticas, explorar essas temáticas do âmbito do Estado, que quer que nós, na condição de categoria essencial ao Estado cearense, ao Estado brasileiro, né? A gente tem que ter essa preocupação com o modelo e que Estado nós estamos defendendo. Então, o Estado socioambiental, o Estado cultural, esse nos interessa. Eis a razão de chamar, né, provocar o jornalismo a criar uma pauta junto, fortalecer uma luta em defesa da cidadania fiscal, que tem como consectário a cidadania cultural, né, a emancipação do cidadão, a compreensão clara do que significa os tributos, quais são suas finalidades, a alocação dos recursos, né? Então, abre todo esse espaço para essa reflexão crítica junto à sociedade civil, né? Quando a gente está falando aqui do prêmio Sintaf Jornilson, a gente está falando exatamente sobre por que esse tema, né, o presente e o futuro do fisco, construindo cidadania e justiça fiscal, quando a gente fala sobre isso, a gente também precisa entender que ao longo desses 2, 3 últimos anos, né, ao longo desse governo 3 do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente conquistou algo que estava na pauta da sociedade há muitas décadas. Há muito tempo, né? Há pelo menos 4 décadas. Pelo menos 4 décadas. Que é mais ou menos do período da nossa promulgação da Constituinte, né? Que era o quê? A gente fazer uma reforma tributária. E essa reforma tributária, ela nos ajuda a construir um outro tipo de Estado. Perfeito. E isso daí, eu acho que está inserido dentro dessa temática sim. do prêmio. Por que é tão importante a gente ter esse tema como o tema do Prêmio Sintaf Jor 2025-2026? Você lembrou bem, Márcio, a importância. O que é que o tributo representa na vida da sociedade? Não só aqui no Ceará, no Brasil, no mundo todo. Com certeza. Até a expressão tributo advém da expressão que alguém que era derrotado tinha que pagar um tributo ao vencedor. Uhum. Então era uma época em que o planeta vivia com muitas guerras. Não é que elas tenham acabado, infelizmente. Mas o tributo vinha muito em função dessa questão de alguém que era um perdedor entregar a alguém um tributo. E depois, foi necessário, com a evolução, né, graças a Deus ocorreu, embora muitas vezes a gente ache que em determinados momentos a gente parece que está caindo novamente no buraco, mas com a evolução as sociedades tiveram que se autossustentar. E essa autossustentabilidade veio da que as pessoas que faziam parte daquela nação, daquele país, pudessem contribuir uma parte daquele que produziam para que se estruturasse uma nação, para que se estruturasse um Estado. E para que se designasse naquele Estado o que se desejaria. Isso é um processo político que advém
Nós somos judaico-cristãos, da formação judaico-cristã, isso advém século VII antes de Cristo, principalmente na Grécia, depois que vai para Roma, depois cria essa latinidade, a Europa se forma. Então, nós temos uma realidade bem diferente do modelo oriental, que tem um processo menos analítico e mais de convivência e respeitabilidade, de uma maneira muito mais ampliada, mas nós, enquanto ocidentais, advindos do eurocentrismo, dentro desse modelo capitalista sanguinário, que infelizmente o capitalismo, às vezes, ele extrapola tanto, ele é capaz de desenvolver algumas coisas, mas é muito mais capaz de trucidar as pessoas, porque, infelizmente, não é o aspecto distributivista ou solidário que é o mais presente no capitalismo. Infelizmente, o Deus dinheiro muitas vezes se sobrepõe ao sentimento de solidariedade entre as pessoas. Mas voltando para a tônica principal, então o tributo ele vem evoluindo e as sociedades que se autogerem, elas têm que buscar os melhores caminhos para isso. O tributo é uma forma de possibilitar a existência de uma estrutura estatal, de um país, de uma nação. É uma forma de financiar as políticas que podem tirar pessoas da fome, fazer com que as pessoas sejam livres através da educação, fazer com que as pessoas evoluam pelos princípios mais humanos da arte, da viagem no sentido da amplitude da mente. Então, é através do tributo que o Estado se forma, é através do tributo que as condições se estruturam para que as pessoas possam ter acesso às coisas. Mas o mais importante nisso tudo é que, acompanhando o aspecto tributário, sempre acompanham revoltas. As revoltas nativistas no Brasil advieram todas pelo excesso de cobrança do tributo ou pela injustiça que o tributo fez. Nós temos muitas partes na história, não só do Brasil, mas do mundo, onde o tributo foi o principal provocador disso. E nós vivemos uma sociedade hoje, você fala em 40 anos, mas nós vivemos uma sociedade que ainda advém do processo escravocrata de 300 anos, com altíssima concentração de renda. O Brasil talvez seja a 6ª ou a 7ª economia do mundo, mas é a 6ª ou é a 8ª, salvo engano, mais desigual do mundo. É um país extremamente rico e extremamente desigual. E o tributo está na base disso tudo. Existem muitas empresas que recebem benefícios quando não precisariam. Existem muitas estruturas que são muito privilegiadas com os tributos que nós buscamos arrecadar dessa sociedade. O tributo ele deveria ser melhor distribuído nessa nação. E quando a gente vem discutir os aspectos de presente e futuro do fisco, é porque hoje está se discutindo reforma tributária. Hoje ainda nós não temos uma regulamentação adequada da reforma tributária. Hoje ainda nós não sabemos como serão de fato todas as regras. Temos umas regras gerais, mas essas regras vão impactar muito nas pessoas, ou aumentando ou diminuindo o custo das coisas. Algumas questões, os primeiros momentos da reforma tributária, não serão uma maravilha, não, serão momentos de dúvidas, mas são momentos necessários. Porque nós tínhamos que mudar um modelo já muito antiquado, que era contra tudo o que mais se falava em termos de evolução tributária no mundo todo. O Brasil ele ainda estava amarrado no século XVIII, nem era no século XIX, nem no século XX. Um modelo tributário muito arcaico. E se essa reforma for feita de uma maneira adequada, ela pode ocasionar maior facilidade para que as pessoas possam ter acesso a mais coisas, possam ter acesso à educação, à saúde, a saneamento, possam ser mais felizes. E isso é que a gente tem que buscar para as pessoas, que elas tenham as condições para que possam desenvolver a sua própria felicidade. A temática vem em torno disso. Presente e futuro, cidadania fiscal se faz com distribuição de renda. E é isso que a gente do Sintaf e da Fundação Sintaf, é isso que a gente preconiza e quer fazer com que as pessoas, compreendendo e tendo consciência disso, nos ajudem a fazer essa luta sempre permanente. Luiz Carlos, a gente, quando ouve aqui as argumentações do Nilson, a gente fica imaginando, né, como seria legal se a gente tivesse uma sociedade onde a gente não tivesse tanta desigualdade promovida
pelas benesses que o entendimento, né, de determinado conhecimento jurídico, né, consegue fazer com que você vá entrando nos escaninhos da burocracia estamental. E quando ele diz que a gente ainda está no modelo lá do século XVIII, eu me lembro que a própria Constituição, quando estabelece nas suas disposições transitórias, eu falo sempre isso aqui, no programa Mundo do Trabalho, estava solicitando ao Congresso Nacional, ao Estado brasileiro, que fizesse uma auditoria da dívida pública, para saber se a gente deve ou se a gente não deve, né? A gente também está falando isso quando a gente promove esse tipo de debate por meio da promoção de um prêmio? Sim, o sentido do prêmio é talvez estimular essa consciência crítica cidadã do que seja o tributo, é tentar esfarelar essa compreensão, deixar o tributo ao nível de uma compreensão mínima, entendeu? Superficial de qualquer cidadão, conhecer de uma forma simples que o tributo pode vir como um instrumento da desconcentração de renda no país. Se o Brasil adotar uma linha, aprofundar essa reforma tributária, com a participação da cidadania mesmo, a sociedade compreendendo que ela é quem paga tudo, de fato, através dos tributos, né? E dentro de um sistema ainda regressivo, né, que faz com que nós não consigamos adotar o que a OCDE fez, que é ter o tributo como um instrumento de progressividade tributária, tributando renda e patrimônio e não o consumo. Nós temos que fazer o inverso. E como é que nós vamos fazer isso? Com essa cidadania crítica, cidadã, e essa é uma razão também do prêmio, desse estímulo, levar esse debate ao chão da sociedade, é para que a sociedade compreenda, inclusive tenha a preocupação na escolha dos seus representantes políticos, parlamentares. Nós estamos diante de uma eleição. A partir do momento que a sociedade tiver a compreensão clara de que ela é elegendo parlamentares que não têm compromisso com o tributo enquanto instrumento de desconcentração de renda, nós vamos continuar com essas reformas um pouco perfunctórias, superficiais, cosméticas, mudando modelos de transparência. Nós temos que ir ao cerne do problema. Reforma tributária, para criar a condição de que o tributo seja um instrumento de desconcentração da renda. A gente vai para um breve intervalo aqui com o nosso querido Assis Lima e já voltamos com mais Mundo do Trabalho, ouvindo aqui hoje Luiz Carlos Diógenes e Nilson Fernandes, do Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará, acompanhados pela bela Patrícia. Estamos apresentando Mundo do Trabalho. Informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. Vamos apresentar Mundo do Trabalho. Informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. É isso mesmo, estamos voltando aqui às 14h28 para o segundo bloco do programa Mundo do Trabalho desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, às vésperas do nosso reinado de Momo, né? Que começa amanhã oficialmente. E para a gente poder fazer uma festa bonita, a gente precisa ter também arrecadação. E para a gente poder contar como essa arrecadação acontece, a gente tem o apoio aí do Sindicato dos Fazendários do Ceará, a Fundação Sintaf também, eles irmanados na construção dessa terceira edição do Prêmio Sintaf-Jor. Agora eu queria trazer detalhes para os meus colegas jornalistas de rádio, de TV, de texto, né, que publica na internet, publica no jornal impresso. Quais são as categorias, Nilson? Olha, nós estamos agora trabalhando com 4 categorias para estimular as pessoas nas diversas áreas da comunicação. Uhum. A primeira delas é sobre textos, né? São reportagens em jornais impressos, revistas, portais, sites de notícias,
que estejam sediados aqui no Ceará e que venham sempre com a temática de cidadania fiscal, justiça fiscal também, dentro dessa perspectiva do fisco, né? Tem também, mas sempre no Ceará. Então, o nosso certame está restrito a profissionais que publiquem aqui no estado do Ceará. Nós teremos, além de texto, nós precisamos ter áudio. São reportagens veiculadas em rádios ou plataformas, de forma que os jornalistas cearenses estejam fomentando esse debate em torno dessa temática. Tem também vídeos, que são reportagens em TV aberta, por assinatura, ou até em plataformas digitais. Ou seja, a gente considera que as redes, elas são um fator importante. Se eu tiver um podcast, por exemplo, que eu vou ouvir alguém... Muito bom. Isso faz com que as pessoas se aproximem do jornalismo através das redes sociais, mas se aproximem do jornalismo de verdade, que é feito por uma pessoa que entende o jornalismo e que dá o espaço para todas as partes se manifestarem, para que aí sim as pessoas possam ter a consciência daquilo que foi, o fato que foi de fato relatado, né? E tem também, e aí uma coisa interessante, porque a gente tem que aprender as coisas desde cedo, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás a gente criou um projeto de educação tributária, educação hoje que chama-se educação fiscal, que chamava Cidadão Desde Pequeno. Por quê? Porque é de criança que a gente vai pegando os valores que vão ser essenciais para o resto da vida. Então, a gente quer também que aqueles profissionais de jornalismo que estão ainda na universidade, estão se formando, venham participar do certame, venham escrever, venham publicar textos, venham fazer materiais das mais diversas áreas, pode ser textos, áudios, vídeos, podcasts, nas redes, fora delas, mas para que eles possam produzir e possam já começar a incorporar essa dinâmica do que é a fiscalização, do que é o fisco, do que é a tributação, por que é que ela tem que ser justa, por que é que ela é tão importante na divisão da riqueza da nossa nação, por que é que ela é tão importante para o futuro deles e dos seus filhos e dos seus netos. Uma nação se faz através de muito diálogo, os nossos antepassados engoliram muitos sapos para poder construir uma nação, né? Todos, porque quem não gosta de política é comandado por quem gosta. É na política que está a solução. Senão, é na guerra. O que é que nos resta se não for o diálogo? A política é a substituição da guerra, né? Perfeito. Essa é a melhor das expressões. A política substitui a guerra. Então, a gente vê que, infelizmente, está faltando muita habilidade política no nosso planeta. São guerras permanentes, né? Mas a política, ela precisa ser ocupada, os espaços têm que ser ocupados. E os jovens têm esse papel de participarem ativamente. Não participa só pelo WhatsApp, não, ou pelo Instagram, não. Vai para a rua, vai conversar com as pessoas, procure referências, leia livros. Não se deixe ficar apenas no virtual, sabe? Então, assim, a gente quer que os universitários participem, os jornalistas, os futuros jornalistas participem, porque a gente sabe que isso está se construindo também para o futuro. Então, são essas 4 categorias: texto, áudio e vídeo, para jornalistas profissionais, e universitários que podem escrever sobre quaisquer uma dessas temáticas. E podem usar qualquer plataforma dessas. Qualquer dessas plataformas, e são muito bem-vindos, e a gente brilha os olhos quando vê jovens que estão escrevendo a respeito de uma temática que ainda é complexa, mas que a gente tem, já foi bem dito aqui pelo Carlos, a gente tem a missão de simplificá-la, fazer com que essa linguagem se aproxime das pessoas. Quando a gente ouve o Nilson falar que a gente tem a função de simplificá-lo, gostaria até de colocar aqui, né, o trabalho que é feito pela assessoria de comunicação do próprio Sintaf, que deixa de bandeja, né, para todos os nossos colegas profissionais ou para os nossos futuros colegas que ainda são estudantes, mas já estão aprendendo e já estão aprendendo a ter respeito pela informação de qualidade, né, pela riqueza da informação de qualidade, um banco de dados, né, que você pode acessar através do próprio endereço eletrônico. Qual é o endereço eletrônico aí, Nilson? www.sintafce.org.br. E lá você pode estar /Sintafjor, que tem todas essas informações. Vou repetir: www.sintafce, Sintaf com F no final, tá?
sintafce.org.br/Sintafjor, que é Sintaf Jornalismo, ok? A gente precisa dizer também, Nilson, que nessa plataforma, né, que é uma plataforma anexa ao próprio site da entidade, a gente tem lá uma série de... Sugestões de pautas, né? Não só as sugestões de pauta, mas também as fontes que a gente pode ouvir de maneira a aprofundar o conhecimento a respeito disso que a gente está conversando aqui, né? Justamente a gente saber a importância de você fazer uma arrecadação de maneira mais equânime, né? Enquanto sociedade, e aonde que vai ser investido esse dinheiro que é arrecadado, que não é pouco, né, Luizinho? Não é pouco, de fato, né? A gente tem uma ideia de mais ou menos quanto é arrecadado no estado do Ceará anualmente? A arrecadação do estado do Ceará, ela se dá basicamente pelo ICMS, né? Porque são os impostos das unidades da federação, ainda numa compreensão que o ICMS agora ele vai sendo extinto, né? Vai se começa esse transmudando, ano, já mas ele vai até 2030. É um processo lento, né? Dessa lento. reformulação a reforma tributária, ela vai alcançando já numa transição, porque é um longo período, né? Com a tributação ainda na fonte, ela agora vai ser no destino. Tem novidades aí grandes, inclusive para a sociedade. Tem cashback, você, em determinados momentos, determinados segmentos da sociedade, vai ter um retorno, vai ter uma transparência, né? De certa forma. Mas é um processo lento mesmo, de uma certa desacomodação inicial, né? E pressupõe que vai haver, de certa forma, um rateio mais equilibrado, mais justo, né? No país. Agora, quanto à arrecadação em si mesmo, em média, por exemplo, do estado do Ceará, né? Está em torno de 25 bilhões. Essa é a arrecadação dos tributos próprios do estado. E também existem as transferências constitucionais, enfim, né? Mas o que mais importa para a compreensão mesmo da cidadania é a espécie desse mundo tributário, ele ser melhor aclarado pela sociedade, né? Então, esse é o papel que também cabe não exatamente a um sindicato, mas cabe à cidadania. Por isso que a gente fala tanto em cidadania fiscal. Nós queremos o Estado fiscal também, né? Nós queremos o Estado orçamentário que leve isso para a sociedade. Aí a importância da democracia participativa, de fato, né? De fato, não apenas na retórica, né? Não é essa democracia que a gente participa uma vez a cada 4 ou 2 anos, né? Pronto, exatamente. É uma outra cidadania, uma outra democracia. É a compreensão de que as finanças públicas, isso tudo é um assunto que interessa ao povo, sobretudo, aquele né? dia é seu também. E ele remete necessariamente a no momento que se aprofunda essa compreensão, ela remete, tem laivos de certas rebeliões aí. Como é que uma sociedade que paga tudo e recebe tão pouco? Onde é que está o Estado, de fato, atendendo uma linha de desenvolvimentista que atenda a levar essa consciência crítica à cidadania, né? No sentido, então, é uma preocupação que nós temos, eis a razão do Sintaf, por exemplo, se envolver com questões que não são afeitas a ele, a princípio, como a questão das lutas culturais. Nós estamos aqui diante do tricentenário de Fortaleza. Nós temos uma pauta no Sintaf, na Fundação, que está abrindo e nós estamos estimulando esse debate, lançando inclusive um livro, né? A Nossa Fortaleza, com multifacetado esse livro, com várias artes ali, poesia, crônicas, gravuras, cordel, né? Ilustrações, enfim, né? E resgates históricos muito importantes e interessantes para o conjunto da cidadania, né, Luiz? 2024, por exemplo, nós saímos e está tudo isso no site, né? Passível de pesquisa, por quem quiser explorar essa temática, né? Então, o bicentenário da Confederação do Equador aqui no Ceará, nós inauguramos assim um debate fazendo audiências públicas,
né? Levando exposições, saiu uma peça de teatro, Sertão Confederado, né? Livro publicado. Então a gente estimula o debate, que é justamente para a compreensão de que por trás dessa cidadania cultural, desse direito à cultura, existe principalmente por base mesmo a cidadania fiscal, que é a justiça fiscal. Esse é um grande sentido, né? As coisas estão todas juntas aí, elas não são separadas. E viver a cidadania, viver a cidade é muito importante. O Luiz Carlos tocou aqui num ponto que as pessoas às vezes esquecem. O orçamento, você falou, orçamento participativo. As pessoas é que devem se reunir e dizer o que é que de fato precisam. Porque hoje, às vezes, é um vereador lá num canto que acha que é aquilo. E isso é tão danoso que até tem um tal de um orçamento escondido, né? Dizem que tem um outro nome, que funciona lá em Brasília, que ninguém sabe nem bem onde é que está sendo aplicado. E segundo o ex-presidente da Câmara dos Deputados, quem entende mesmo, né, de onde deve ser investido o dinheiro são esses deputados. É incrível, né? E aí a gente vê, né, reportagens e vê outros poderes questionando justamente por que eles precisam ser secretos e não ter toda a sua o valor investido, para onde ele foi investido, quem foi que levou o dinheiro para determinado ponto. Pronto. Que é mais ou menos isso que a gente está tentando mostrar. Contra o princípio constitucional, que é da transparência. Inclusive é o tema básico também, que pode ter muito material dentro do nosso site, que é o da educação fiscal. A educação fiscal, inclusive no estado do Ceará, tem dia até de aniversário, né? Tem data. A educação fiscal que está previsto no ensino médio, agora como disciplina eletiva apenas. Então, isso incomoda a muitos, a quem, sobretudo, né? A quem quer preservar esse modelo do tributo, um objeto desconhecido da sociedade. Que ninguém fala. Que ninguém fala. Fala, distante. Com linguagem hermética, fechada. Né? Então a gente quer esfarelar tudo isso, deixar no chão, para que todos entendam. É claro que isso é ameaça. Ameaça, inclusive, as escolhas do cidadão crítico, dos seus representantes. Eu queria fazer aqui uma proposição para que vocês ajudem a gente a refletir aqui dentro desse espaço do programa Mundo do Trabalho, que uma das consequências dessa mudança na arrecadação, né, mudança do nome do imposto, a forma como ela é arrecadada, mudando também, né, para que a gente tribute mais ao invés de consumo, a renda e a hereditariedade do poder, a criação de uma lei orgânica dos fazendários, que está em tramitação ou já foi aprovada dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Nilson? Aqui no Ceará nós conseguimos, finalmente, depois de mais de 20 anos de discussão, uma lei orgânica no fisco cearense. A lei ela não está conclusa, porque ainda tem uma parte importante, que é um fundo de autopermanência do fisco, que ele possa se nutrir para que faça a demanda necessária. O fisco ele tem que ser sempre encarado como uma estrutura não de governo, mas como uma estrutura de Estado, que passa um governante, passa outro, independente das diversas indicações ideológicas, mas para que aquela estrutura permaneça dentro dessa visão cidadã, sempre se preocupando, primeiro, com aquilo que o Luiz Carlos falou. Olha, hoje nós temos um modelo regressivo. O que é isso, pessoal? Regressivo é que quem menos pode pagar mais imposto. Isso é um absurdo. Quem mais pode é que deveria pagar mais imposto. Você tocou no outro assunto. Heranças, grandes fortunas. A reforma ainda não acabou. Foi feita, por enquanto, uma reforma sobre consumo, sobre o que é o ICMS, que vai virar IBS, sobre IPI, sobre outros impostos que a gente fala que são impostos não cumulativos, mas que é cobrado ali, descontado ali na frente. Mas a reforma sobre renda e patrimônio ainda não foi discutida pelos ilustres deputados e senadores. Talvez porque alguns deles sejam detentores de grandes fortunas. Ninguém sabe. Mas é possível que sim. Mas essa parte é fundamental, ela ainda falta ser feita.
A capacidade de aumento do benefício das pessoas, de mais dinheiro para a educação, para a saúde, para o futuro dos nossos filhos e netos, pessoal, depende fundamentalmente de uma mudança mais estrutural. A reforma foi feita, um grande avanço, mas ela não está conclusa. Ela precisa ser conclusa. Pegando quem? Exatamente os ultra, super, mega ricos. E isso ainda tem no Brasil. Eu não saberia precisar, mas talvez 3% ou 4% da população tenha 30% da renda do Brasil, se não for mais. Acho que é menos, ó. Talvez 1% tenha 30%, né? É uma coisa absurda, pessoal. Para que alguém quer R$1 bilhão se não for para dar? Porque como é que você gasta R$1 bilhão? Né? Então, peraí. A gente pode ser feliz, atender às nossas demandas materiais, espirituais, emocionais, viajar, e ver um cinema, e ir para uma peça teatral, ler bons livros, com muito menos. E assim, né, a importância de você ter um combate à desigualdade, né, que eu acho que fundamental. É o fundamento, né, dessa mudança tributária que está sendo proposta. É o início. Eu acho que foi dado um passo muito grande pelo governo federal. Não foi fácil, a discussão foi muito grande. Nós tivemos que ir a Brasília, até mesmo para deixar claro que a posição dos fazendários do Brasil era de que mais pessoas fossem beneficiadas com a reforma. Corremos o risco de haver ainda mais concentração e nós, através das nós temos uma Federação Nacional do Fisco, que o sindicato participa, através da nossa federação, com visitas permanentes, nós estamos deixando claro que a reforma ainda não terminou. Enquanto as grandes fortunas não forem devidamente tributadas, as heranças, e que o bolo seja melhor distribuído, ela ainda não vai ter conclusa, não vai estar conclusa. Então a gente precisa estar participando desse processo, porque não se engane, você que nos ouve, não se engane, sempre vai faltar dinheiro. Por quê? Porque as prioridades não estão sendo dadas pelas pessoas que menos têm. É por isso que eu volto a falar, os orçamentos participativos, resgatar essa visão mais de cidadania mesmo. Mas você não pode ficar em casa esperando que as coisas aconteçam. Você tem que lutar para que elas aconteçam. Então, é uma obrigação da classe trabalhadora. Da classe trabalhadora, de um cidadão, de você que pensa na sua vida, mas que pensa no futuro dos seus filhos. Se você ama esse país, de fato, você tem que participar dele. Se você não participar, quem gosta de participar vai definir o futuro. Então, a gente tem que fazer essa dinâmica. Os fazendários, eles têm uma característica muito interessante, que é o seguinte: foram pessoas que, por necessidade, tiveram que estudar bastante. E houve incentivos para que a gente virasse mestres, doutores. Então, nós temos muitos mestres e doutores na fazenda. E chegou um momento em que a gente viu que, não, a gente tem gente aqui que tem tanto conhecimento, não vamos ficar restrito apenas à arrecadação. Não, aqui no Ceará, poucas categorias têm tantas pessoas tão capacitadas. Então, vamos disponibilizar isso para a sociedade cearense. Esse é o grande papel que a nossa fundação faz. Nós adotamos a mais antiga comunidade aqui da cidade de Fortaleza, que fica ali do lado da fazenda, que é o Poço da Draga, que é onde nasceu Fortaleza. O Luiz, inclusive, tem um artigo belíssimos artigos primoroso, sobre que fala sobre o Poço da Draga, porque tem uma história de cidadania muito forte, né, Luiz? Quando a gente está falando aqui da aventura, né, de pescadores que foram até o então Distrito Federal, o Rio de Janeiro, Jacaré e os pescadores, para poder lutar, né, e dizer para o então presidente Getúlio Vargas que eles existiam e que eles precisavam ser reconhecidos enquanto trabalhadores. Como é que é essa história, Pois a Luizinho? história do jacaré, isso é já por ocasião da CLT, que os trabalhadores do mar, eles não eram contemplados, né? É reivindicação, mas inclusive chegaram como heróis, né? No Rio de Janeiro. Me lembro do Orson Welles, né? O grande cineasta que filmou uma boa parte dessa saga, né? E, de fato, né, inclusive o jacaré, que tornou-se assim herói, de certa forma, né, foi morto numa exibição, numa filmagem no Rio de Janeiro, contando o Orson Welles contando a história, né, resgatando a saga do
desses 4 jangadeiros. E ele morreu numa desses momentos da filmagem lá, uma onda maior, engoliu o jacaré e ele nunca mais retornou. Uma coisa assim, histórica, trágica, né? Mas a questão do poço, ela remete muito mais à origem de Fortaleza, né? Por ocasião agora do tricentenário, a gente tem que entender que aquela região é o berço histórico da nossa cidade. E se não fosse aquele é o berço riacho, histórico. se não fosse Inclusive, aquele ali riacho, a não nossa teria praia, água, né? a Praia Formosa, que foi de certa forma tomada, e ali tem uma favela ali atrás, a favela do Poço da Draga, né? Ali são os casebres, são mais de 300 moradores ali, crianças, né? Numa dessas chuvas, qualquer chuva maior que dá aqui em Fortaleza, você imagina que a Cefaz, que é o prédio histórico daquele entorno, fica alagado, você imagina o que ocorre lá dentro da favela, né? Porque o concreto armado instalou-se lá, houve uma privatização daquela área, né, que continua ainda lá, que impede da foz do rio, do Pajeú se expressar no encontro com o mar, né? Então, há um impedimento aí que o poder público vai ter que enfrentar isso, se quiser resgatar o berço histórico de Fortaleza, onde nasceu de fato, né? O Marco Zero, né? O Marco Zero, através do Forte, né? Que nasceu calvinista, depois foi adotado como Nossa Senhora da Assunção, e até hoje, né, 13 de abril de 2026, eram 300 anos, né? Mas há uma preocupação, inclusive é um trabalho da Fundação que ela tenta fazer esse debate, né? Por que a gente não consegue resgatar o que é possível ainda desses 4,5 quilômetros de Pajeú? Há muita coisa que ele está... Todo ano ele avisa, ele diz que está vivo ainda, né? Se nasce do seu nascedor, nas suas nascentes ali, pela aldeota, né? Se ainda não tem mais possibilidade, mas está lá ainda uma fonte mínima que se esconde naqueles um olho d'água, né? Nos olhos d'água que ali tem, né? Vem descendo por aqueles estacionamentos, passando pelo Palácio do Governo do Municipal, passando pelo mercado e depois some. Cadê o Pajeú? Então tem uns equipamentos que precisam ser revistos ali, inclusive para abrir a orla do Ceará, como Fortaleza, como iniciou inicialmente, né? Como aqui chegaram os primeiros exploradores, porque aqui nós já tínhamos os nossos habitantes autóctones, né? Mas do Mucuripe a Barra do Ceará, a praia ao lá, Rio Ceará, ao Rio Ceará, né? É a nossa grande extensão do município de Fortaleza, e se você né? imaginar E tem um impedimento no meio ali, que é justamente o Poço da Draga ali, não o Poço da Draga em si, mas é o que foi feito com ele. Então a nossa luta era o saneamento, pela qualificação de vida para aquela comunidade, né? Então, até para a gente poder respeitar as pessoas que realmente ajudaram a criar a história de Fortaleza, né? Porque ali existem povos originários, né? Povos originários, inclusive o jacaré morava lá, né? O dragão do mar morava ali também próximo, né? Então, foi quem ainda preservou. Assim como os índios preservam as matas, nossas matas e florestas, nós ainda temos resquícios da Praia Formosa, porque aquela comunidade resistiu e ainda está lá. Eu não posso deixar terminar esse programa aqui sem ouvi-los, né, a respeito de uma curiosidade minha enquanto jornalista, né? Vocês falam aí sobre a arrecadação, a importância do trabalho do fisco e tudo mais. Mas, assim, a gente tem algum problema de sonegação de imposto aqui na sociedade cearense? Bom, infelizmente sim, mas não só no Ceará, no Brasil como um todo. Isso é até um aspecto cultural. Tem uma expressão muito antiga chamada o quinto dos infernos, né? Vai para o quinto dos infernos. O quinto dos infernos era exatamente o tributo de 20% que a coroa portuguesa cobrava sobre qualquer ouro produzido aqui no Brasil. E era 20% e existia toda essa revolta. Se era justo ou não, cabe analisar sempre. Se o imposto é justo ou não, cabe sempre analisar o retorno dele.
Alguns países nórdicos têm quase 50% de tributação. O Brasil Alguns mais, né? Alguns mais até. Né? E aqui no Brasil isso está gerando em torno de 34, 35, dependendo do lugar. Mas que serviços são oferecidos em torno disso, de retorno disso? Né? Então, tem essas variáveis. Mas há um processo de sonegação elevada. E quando alguém sonega, naquele determinado ambiente de concorrência dele, ele ganha vantagem em relação aos demais. Então, muitas empresas já fecharam por conta de sonegação de outros, que aí vende mais barato, tem mais clientes, e isso prejudica aquela outra pessoa. Há também um tipo de sonegação do sistema. Por exemplo, um grande erro na reforma tributária, na nossa Constituição, foi que manteve cerca de 40% da receita no estado de origem. Então, São Paulo vendia praticamente tudo para Fortaleza, para o Ceará. Então, quando vendia, o imposto, digamos que fosse sobre R$100, fosse 15, cerca de 5 ficava lá, 5, 6 ficava em São Paulo e a gente só recebia 9. Então, concentrava a riqueza onde já tinha riqueza. Então, isso é um erro sistêmico. Então, por isso que é importante uma reforma, para que gere um erro, diminua os erros sistêmicos e possibilite que os estados concorram de maneira um pouco mais equânime. Mas nem isso é tão simples. Por quê? Porque tem regiões que são perto dos centros de consumo, tem certa produção. Então, isso é uma variável muito grande. Mas, infelizmente, ainda há maus pagadores de impostos, ainda há aqueles que prejudicam a sociedade como um todo pelo fato de não recolherem aos cofres públicos o que é devido. Porque quando ele cobra uma mercadoria, um valor de uma mercadoria, ali já está embutido o valor do imposto. Esse valor já foi recolhido do você, consumidor, e só não foi repassado. Então, essas pessoas que atuam dessa maneira são grandes prejudicadores, usando o neologismo, são pessoas que prejudicam muito o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, temos que resolver o sistema, mas temos que combater as pessoas de má índole, que infelizmente ainda existem. A gente, infelizmente, está chegando aqui ao final, né, do programa Mundo do Trabalho de hoje, mas já quero deixar aqui um convite, né, para os dois e, quem sabe, para o Brasil, né, que é o nosso coordenador do próprio sindicato, para vir aqui, né, falar sobre o resultado do nosso terceiro prêmio Sintaf de jornalismo, que é uma promoção muito importante para trazer conhecimento, né? Posso fazer um último convite? Claro. Então, amigos jornalistas, estudantes universitários de jornalismo, venham participar do Sintaf-Jor. Nós vamos ter prêmios, sempre pensando nesse aspecto, mas o primeiro lugar vai receber R$7.000 e certificação e troféu. O segundo lugar, em cada uma das categorias, vai receber R$3.000 de certificado, e o terceiro lugar, R$2.000 certificado. E você, universitário, vai receber o primeiro lugar, R$2.000 troféu e certificado, e os segundo e terceiros lugares, R$1.500 mais certificado. Então, é uma forma da gente dar reconhecimento ao jornalismo de verdade e convidar as pessoas para que conheçam melhor o trabalho dos fiscais e do fisco cearense. Muito obrigado. Luizinho, você quer se despedir? Sim, foi um prazer, mas eu acho que o prêmio maior talvez seja levar esse debate para a sociedade, né? Para o chão da praça aí, aproveitando o momento carnavalesco, o chão da praça onde a gente vai sambar tanto, mas que a gente leve também essas informações necessárias para ativar a cidadania fiscal, né? A partir dela, cidadania forte, consciência crítica, fiscal, cidadã, participativa, a sonegação, inclusive, diminui e a gente pode aprofundar essa reforma tributária a ponto de colocar o Brasil como um país desenvolvido e justo. Essa é a questão da justiça fiscal, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, estamos à disposição para o debate. Ouvimos hoje Luiz Carlos Diógenes, nosso representante aqui da Fundação Sintaf, Nilson Fernandes, nosso diretor de comunicação, cultura, lá do Sindicato dos Fazendários, o Sintaf Ceará, e tivemos o prazer de ter aqui conosco também a Patrícia Guabiraba. Assis Lima, muito obrigado. Obrigado à Rádio Universitária, parabéns aí pela recuperação. Fomos atingidos por um
atingidos, né, enquanto emissora por um raio na semana passada e já estamos em funcionamento novamente. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Universitária FM apresentou Mundo do Trabalho. Informações, lutas e conquistas da classe trabalhadora. Realização Viés, Núcleo de Economia Política. Um programa de extensão da UFC. Produção e apresentação Márcio Rodrigues.